Antes de começar o vídeo, uma rápida solicitação. O algoritmo do YouTube só recomenda os vídeos que as pessoas gostam. Então deixe o like e ajude a democratizar o conhecimento. Inscreva-se. Para você não custa nada, mas pode fazer a diferença para alguém. O homem que pegou a mulher de Voltaire e a de Rousseau. Voltaire e Rousseau são indiscutivelmente os maiores intelectuais do século XVIII. O primeiro é o mais ilustre representante do Iluminismo, e o segundo é um dos fundadores do Romantismo. São autores de obras que marcaram a história da filosofia, como Cândido ou Otimismo, Dicionário Filosófico, Contrato Social e Nova Heloísa. Não é novidade que mulheres se sentem atraídas por homens inteligentes. Como disse o engraçado Fernando Veríssimo, o homem gosta do que vê, e a mulher gosta do que ouve. Então, teoricamente, os filósofos teriam muito a dizer para encantar as suas mulheres. Esse deve ter sido o caso de Voltaire, um homem galante, autor de frases bem elogiosas às mulheres, como Deus criou a mulher para subjugar a humanidade. Vê-se que Voltaire sabia agradar bem as mulheres. Quando ele tinha apenas 13 anos, passou a frequentar o salão literário da cortesã Madame Ninon de Louclou, uma mulher letrada e amante dos prazeres da vida. Encantada com o espírito de Voltaire, a cortesã deixou-lhe em testamento uma considerável quantia para que ele comprasse livros, dando um enorme impulso à sua carreira intelectual. O pai de Voltaire, procurando afastar o filho de um ambiente dissoluto, enviou-o à Holanda, como assistente do Marquês de Chateauneuf. Lá ele se apaixonou por uma moça protestante e tentou convencer os padres a financiar a vinda da moça para Paris, sob o pretexto da necessidade de convertê-la ao catolicismo. Os padres, logicamente, não caíram na esperteza do garoto. Ainda jovem, ele teve várias amantes e namoradas, muitas delas aristocratas endinheiradas que o sustentavam. Mas o seu grande amor foi Emilie du Châtelet, uma mulher à altura da sua fama e do seu intelecto. Emilie, desde garota, foi um prodígio de inteligência, e o seu pai lhe educou para desenvolver os seus talentos. Antes dos 12 anos, aprendeu latim, inglês, grego e italiano. Traduziu a Eneida para o francês, além de fazer leituras clássicas de Homero a Cícero. Era uma das mais habilidosas de sua época em cálculos matemáticos. Para melhorar sua postura física, ela recebeu lições de esgrima, hipismo e ginástica. E você ainda fala que não tem tempo de ler um livro clássico. Os talentos de Emilie fascinaram os homens do seu tempo, mas como a inteligência nem sempre se alimenta do bom senso, ela chegou a ingerir veneno por causa de um namoro não correspondido. Casou-se aos 18 anos, com o Marquês Claude du Châtelet, com quem viveu um relacionamento aberto, ambos tendo vários amantes. Quando Voltaire conheceu Emilie du Châtelet, ela estava com 28 anos e já tinha tido 3 filhos, enquanto o filósofo estava com 40. Voltaire ficou encantado com seus talentos e afirmou: "Conheci em 1733 uma jovem mulher que pensava como eu e que passou muitos anos no interior cultivando sua inteligência." Com a aquiescência do marido, que vivia envolto a campanhas militares, a marquesa convidou Voltaire para morar com ela em sua casa de campo, no castelo de Cirey. Foram 15 anos juntos, em meio à degustação de vinhos, leitura e escrita de livros, festas e apresentações teatrais. Com a ajuda dela, Voltaire publicou Elementos da Filosofia de Newton. O frontispício do livro mostra o filósofo sendo tocado pela luz de Newton, refletida em direção à Terra por uma musa celestial. A musa era Émile de Châtelet. Émile, por sua vez, fez uma tradução comentada do livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de Newton, uma das mais importantes da época. Voltaire, orgulhoso de suas qualidades intelectuais, afirmou: "A mulher por quem eu estou apaixonado é um grande homem. Ela compreende Newton, despreza superstições e, resumidamente, me faz feliz." Epa,
Que estranho Voltaire chamar a sua amada de um grande homem. Mas, para o ambiente machista da época, uma mulher tão inteligente como uma Emilie du Châtelet só podia ter um cérebro masculino no corpo de mulher. Mas o amor é eterno, enquanto dura. Emilie se apaixonou por um jovem poeta 10 anos mais novo do que ela. Voltaire, como todos os homens, ficou despeitado, dizendo-se o homem mais infeliz do mundo, mas no final demonstrou bom senso e abençoou a relação dos dois. Ele disse: Não, minha linda criança, eu estava errado. Você ainda é jovem, está na bela idade em que podemos amar e ser amados. Tire o máximo proveito disso. Não permita que um homem velho e doente como eu a impeça de desfrutar de tais prazeres. Emilie foi livremente viver com o poeta, de quem se engravidou. Mas ela teve problemas no parto, adoeceu gravemente, falecendo aos 42 anos. Antes de morrer, em volta do seu leito estavam seu marido, Voltaire, seu ex-amante, e o jovem poeta, seu atual amante. Nenhum quadro resume melhor o espírito de tolerância do iluminismo do que esses três homens, deixando de lado suas diferenças por causa dessa fascinante mulher. Rousseau também foi um homem de muitas mulheres, muito embora não tenha demonstrado em relação a elas a sobriedade e a compostura de Voltaire. Sua mãe, uma mulher de grande beleza e encantos espirituais, morreu no seu parto, e o seu pai passou a vida inteira venerando os seus encantos. Rousseau cresceu sob a sombra de uma mulher idealizada, o que seria uma premissa sua e dos românticos sobre as mulheres. Talvez a busca por uma mãe que nunca teve explique as paixões de Rousseau, ainda na adolescência, por mulheres mais velhas, como uma senhora de Vilson, que possuía o dobro da sua idade, ou a senhora de Gouton, que brincava de professora com ele. Aos 16 anos, após abandonar Genebra, Rousseau converte-se ao catolicismo e é encaminhado para a cidade francesa de Annecy, junto a Madame de Warren, uma jovem senhora divorciada que amparava os protestantes convertidos ao catolicismo. Louise Eleanor, Madame de Warren, 13 anos mais velha que Rousseau, era uma mulher instruída e bela, destacando os seus lindos olhos azuis, os valorizados cabelos loiros e o seu bom gosto para vestimentas. Era uma mulher com uma certa determinação e coragem, ao ponto de ter abandonado o marido e o protestantismo e ter convencido o rei a dar-lhe uma pensão pelos serviços prestados à religião católica. Mas ela se preocupou mais com a educação mundana de Rousseau do que com a educação espiritual. Na casa de campo que ela possuía, Rousseau teve possibilidade de estudar latim, história, matemática, física e música. E o mais importante, ele teve condições de conhecer e conversar com pessoas cultas que frequentavam a casa da madame. Quando Rousseau estava com 20 anos, eles se tornaram amantes. Entre idas e vindas, a relação dos dois durou cerca de 10 anos, até que Rousseau a abandona definitivamente e vai para Paris. Embora o filósofo tenha escrito coisas pouco lisonjeiras a seu respeito em suas confissões, ele reconhece a importância dela na sua vida. Ela o direcionou para as letras, fazendo com que um menino de vida errante aspirasse a realizar coisas importantes no mundo. Como disse Michelet, o gênio de Rousseau nasce de Madame de Warren, a mulher que foi professora do homem que se tornou professor de todos nós. Contudo, alguns críticos afirmam que Rousseau teria se aproveitado de uma senhora muito mais velha do que ele, a quem dizia amar, para bancar uma vida perdulária e turbulenta. Quando ela não tinha mais nada a oferecer, foi abandonada e Rousseau foi a Paris, inclusive levando parte do dinheiro da mulher. Madame de Warren morreu na pobreza aos 63 anos de idade. Em Paris, a partir de 1745, Rousseau inicia o relacionamento com Thérèse Levasseur, com quem viveu por mais de 30 anos. O casal teve 5 filhos, todos eles enviados para adoção, sem dúvida o episódio mais feio da biografia do filósofo. Quando os dois se conheceram, a moça tinha 25 anos e trabalhava no hotel em que Rousseau estava hospedado. Era feia, não sabia ler nem escrever,
nem somar e nem recitar os meses do ano. Poucas vezes se viu um casal tão discrepante do ponto de vista intelectual. O filósofo Bertrand Russell acredita que ela fazia Rousseau se sentir superior, convivendo com alguém tão inferior economicamente e intelectualmente. Mas vá saber o que se passa na cabeça de um homem como Rousseau em questões do coração. Em 1756, graças à generosidade de Loise de Depinay, uma esposa de um importante coletor de impostos, amiga de conhecidos intelectuais iluministas, Rousseau e Thérèse passam a morar numa confortável casa de campo nas redondezas de Paris. Lá ele conhece Sophie de Houtetot, uma jovem aristocrata de 26 anos que arrebata de modo selvagem o seu coração. Ele disse que com ela teve a experiência de conhecer o amor que engaja o ser inteiro e transforma uma vida. Os dois se encontraram várias vezes nos meses iniciais do ano de 1757, e ela chegou a dizer que nunca um homem foi tão amável como Rousseau. Rousseau escreveu sobre ela. Ela tinha uma abundância de cabelo preto luxuriante, que enrolava naturalmente e chegava até os joelhos. Sua figura estava arrumada e todos os seus movimentos eram marcados pela estranheza e pela graça combinadas. Foi nela que ele se inspirou para criar a personagem Julie, do seu famoso livro A Nova Heloísa. Sophie era casada com Claude Constant, um alto oficial militar, mas era um casamento de conveniência. O seu grande amor era um poeta que estava participando da Guerra dos 7 Anos. Não se sabe se houve algo de carnal entre ela e Rousseau, mas quando seu amante retornou em julho de 1757, ela definitivamente abortou a sua relação com o filósofo. Rousseau era fraco e orgulhoso e nunca a perdoou pela rejeição. Terminou seus dias com Thérèse, a mãe de seus filhos. O nome do poeta que roubou Émile du Châtelet de Voltaire e Sophie de Houtetot de Rousseau era Jean-François de Saint-Lambert. Curiosamente, seu nome é uma junção do primeiro nome de Rousseau e do primeiro nome de Voltaire. Após a morte de Émile du Châtelet e da sua filha recém-nascida em 1749, Saint-Lambert ficou muito arrasado. Anos depois, se envolve com Sophie de Houtetot e os dois ficam juntos até a sua morte. Saint-Lambert não era um intelectual do naipe de Voltaire e Rousseau, mas tinha lá seus encantos. Escreveu artigos para a enciclopédia organizada por Diderot, publicou um livro filosófico e um longo poema, As Estações. Mas ele pode se orgulhar de algo que nenhum outro mortal conseguiu: roubar o coração das mulheres dos dois mais importantes filósofos do século XVIII. Isso é quase insignificante para a história da humanidade, mas representa um grande feito para a história de um homem. Will Durant afirmou, referindo-se a Voltaire e Rousseau, que a complexa alma da França parecia ter se dividido naqueles dois homens, tão diferentes e, no entanto, tão franceses. Eu arriscaria dizer que Saint-Lambert foi quem mais compreendeu a complexa alma da França, pelo menos a sua parte feminina, e com seu charme conseguiu suplantar o intelecto de Voltaire e o instinto de Rousseau. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.